Olá, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje falando sobre diversos acordos internacionais referentes às emissões dos gases de estufa. Depois eu vou te mostrar vários dados da produção e emissão desses gases de efeito estufa a nível mundial. Na tela você vê um histórico resumido de alguns momentos marcantes de várias negociações que foram feitas a nível mundial para tentar diminuir a grande produção e emissão de gases de efeito estufa. Em 1992, 172 países se encontraram no Rio de Janeiro para a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Esse evento se tornou conhecido como a Conferência de Cúpula da Terra, e as primeiras discussões e acordos começaram a acontecer nesse ano. Em 1997, 130 países se encontraram em Kyoto, no Japão, para debater o impacto das atividades humanas no aquecimento global. Em 2001, 178 países assinaram em Bonn, Alemanha, o tratamento baseado no então chamado Protocolo de Kyoto. Na época, os Estados Unidos foi o único país que se recusou a assinar dito protocolo. Já em 2019, houve um encontro de países em Copenhague, na Dinamarca. Esse encontro foi considerado um fracasso, porque novamente os maiores emissores de gases de efeito estufa, Estados Unidos e na época já a China, se recusaram a assinar os acordos. Um momento importante aconteceu em 2015, na Conferência da Organização das Nações Unidas, realizada na França, onde mais de 190 países, de fato todos os presentes na reunião, incluindo China e Estados Unidos, firmaram um acordo, onde se comprometeram a trabalhar para desacelerar o aumento da temperatura global. O Brasil, na época, propôs duas metas ambiciosas: zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e mudar a matriz energética até 2040. Lembre-se que o desmatamento, quando feito por queima de cobertura vegetal, impossibilita o crescimento de vegetais. Se sabe que vegetais em crescimento absorvem uma grande quantidade de dióxido de carbono. Portanto, uma fonte de remoção do dióxido de carbono da atmosfera simplesmente desaparece nesses casos de desmatamento. Vamos agora explorar os dados no site Nosso Mundo em Dados, que já te mostrei em uma aula anterior. A matéria nesse caso é específica para o dióxido de carbono e as emissões de gases de efeito estufa. Perceba que o Brasil está entre os 12 mais visitados no site na hora de buscar informações a respeito. O primeiro gráfico mostra a temperatura média global desde 1850 até 2019. Perceba que nos últimos anos há um incremento anômalo da temperatura. Se você utilizar a animação do canto inferior esquerdo do gráfico, você consegue perceber melhor em que momento esse aumento saiu de controle. Como em destaque nas informações do lado direito da tela, os gases de efeito estufa vindos a partir de atividades humanas são os principais responsáveis desse aquecimento. Este gráfico de 2019 mostra que em algumas regiões esse aquecimento é muito maior do que a média. Perceba que o maior aquecimento acontece na região dos polos, principalmente no Polo Norte. Isso explica o que já falamos na aula anterior em relação ao derretimento da cobertura de gelo, um derretimento que acontece de maneira bastante acelerada atualmente. Perceba neste outro gráfico que os dados indicam que a concentração do CO2 atmosférico continua a aumentar. O gráfico apresenta uma extensão temporal muito maior, com início em 800 mil anos antes da nossa era, até praticamente os dias atuais, no caso no gráfico 2018. Perceba que em média havia uma concentração variável que no máximo atingia 300 ppm em alguns momentos de todo esse histórico. Porém, em 2018, você observa uma linha extremamente vertical, atingindo valores superiores a 400 ppm de dióxido de carbono. Este outro gráfico mostra as emissões de CO2 totais em relação às regiões do mundo. Perceba que os países onde se emite mais CO2 é justamente nos Estados Unidos e na China. A China com 9,96 bilhões de toneladas e os Estados Unidos com 5,42 bilhões de toneladas. Este outro gráfico mostra que vários dos acordos internacionais já realizados vão levar a uma redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, essa redução não está sendo rápida o suficiente para alcançar os objetivos inicialmente traçados. Se ampliamos esse gráfico, observamos que os gases são expressos como gigatoneladas de equivalentes de dióxido de carbono. Sem nenhum acordo internacional, em 2100 poderíamos ter temperaturas quase 5 graus acima da média atual. Como te disse em uma aula anterior, os acordos atuais trabalham com um aumento máximo de 2 graus centígrados ou de 1,5 graus centígrados.
Este outro gráfico específico para os Estados Unidos nos mostra que a diminuição da emissão de gases de efeito estufa não impossibilita que os países continuem crescendo. Este gráfico mostra como o produto interno bruto per capita tem se comportado em relação à redução no consumo e produção de dióxido de carbono per capita. Perceba-se que enquanto se conseguiu diminuir a quantidade de CO2, o produto interno bruto continua aumentando. Nesse mesmo site, podemos encontrar dados relacionados especificamente ao Brasil. Perceba neste primeiro gráfico as emissões de CO2 per capita no país, mostrando um histórico desde 1901 até 2017. Perceba que entre 2014 e 2016 houve uma leve diminuição. Um outro gráfico permite que você compare as emissões anuais de CO2 do Brasil com outro país. Vou, por exemplo, colocar o Canadá como comparação e também o Chile. Perceba que o Canadá apresenta uma emissão superior ao Brasil, enquanto o Chile apresenta uma emissão menor. Se você comparar o Brasil com um país de extensão parecida e população parecida, como por exemplo o México, você percebe que o perfil de emissão de CO2 anual é similar. Este outro gráfico mostra quanto dióxido de carbono o país tem produzido até os dias de hoje, 14,19 bilhões de toneladas. É interessante observar que desde 1990 as emissões de gases de efeito estufa per capita têm diminuído no Brasil. Quando analisamos os vários setores no Brasil em relação à quantidade de gases de efeito estufa que eles emitem, percebemos que a agricultura e o manejo do solo são as atividades que mais contribuem para o aquecimento global. Especificamente para o caso do metano, temos uma emissão per capita que não tem se alterado muito nos últimos anos. E como falamos em uma aula anterior, a agricultura é o setor que mais emite metano no Brasil, seguido da decomposição do lixo, que, como te disse, quando acontece em condições anaeróbias, produz bastante metano. Temos dados também para o óxido nitroso, onde também a agricultura é responsável pela maior quantidade de emissão em relação a outros setores. A agricultura, portanto, não é somente não sustentável do ponto de vista de gerenciamento de recursos hídricos, mas também em relação à contribuição ao aquecimento global do planeta. Tudo bem? Até mais!